Olá, começa agora o Unifra Entrevista. O dia 21 de dezembro já passou, o mundo não acabou e hoje nós vamos falar aqui no programa sobre as teorias apocalípticas que de tempos em tempos assombram uns e viram piada para outros. E quem vai contar pra gente todas essas lendas é o professor de História da Unifra, Carlos Rangel. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, pesquisando sobre o assunto, eu li que existem 18 teorias já sobre o fim do mundo que já foram de conhecimento do público. Por que as pessoas insistem em achar um fim para o mundo? Seria tão melhor encontrar os recomeços, né? Mas eu estava até conversando contigo ali um pouquinho antes da entrevista. Eu particularmente tenho um entusiasmo, eu gosto muito de um pensador, chamado Carl Jung, né? E ele trabalha com as questões dos arquétipos. E me parece assim, muito verossímil a teoria dele, principalmente quando a gente assiste os filmes de Hollywood. Sempre tem um filme do final do mundo, que no final, mas assim não é bem o final do mundo. Se você reparar, sempre sobram algumas pessoas, alguns escolhidos, que vão recomeçar. E vai ser sempre um mundo melhor, né? E isso é tão forte e está tão presente nas nossas vidas, basta você ir na videolocadora, vai encontrar dezenas de opções, né, de fim de mundo, que você fica pensando, mas e por que então as culturas mais antigas, as civilizações, né, bem mais distantes no tempo, elas também têm essa visão cíclica do mundo, né? Um dos arquétipos mais presentes é realmente o fim do mundo. Normalmente por dilúvio, não me pergunta por quê, né? Pois é, né? Mas assim, os povos têm esse medo da inundação. Então, me parece assim que isso tem a ver com a natureza dual do homem, assim, da natureza humana ser contraditória. Nós vivemos entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, entre o pecado e a salvação, entre o fim e o início, certo? E isso faz com que a gente... por isso que as pessoas são tão interessantes, porque as culturas são interessantes, porque nós conseguimos ser, em algumas ocasiões, perversos, malignos, indiferentes, cruéis, mas também somos capazes assim, de atos de extrema bondade, generosidade, solidariedade com o outro. Então, gostar de gente, gostar assim das pessoas é um pouco gostar desta natureza dualística, sabe? E o fim do mundo está por aí, né? Ou seja, nós vamos purgar nossos pecados, nós vamos pôr fim a um ciclo, mas não é o fim definitivo, haverá uma outra oportunidade. A gente está numa época agora de Natal, Ano Novo, enfim, tem uma relação forte com o recomeço, as pessoas terem aquela vontade de recomeçar do zero? Sim, são as promessas para o ano novo, né? E veja só que o nosso ciclo, ele está intimamente relacionado aos fenômenos naturais, ou seja, as estações do ano, os equinócios, a contagem dos dias em função do ciclo, né, solar. E isso é uma constante praticamente de todas as culturas. A aferição do tempo tem alguma coisa correspondente com os fenômenos naturais. Então, o que aconteceu? Por que a teoria do dia 21 de dezembro, né? Na verdade, foram... Que é a teoria mais recente, né? O que diz respeito ao calendário maia. Foi, na verdade, sim, dois grandes monumentos de pedra esculpidos, né? Que a gente chama de estelas, e foram descobertos até bem recentemente. A cultura maia, a civilização maia é objeto de estudos recentes dos últimos 60, 70, 80 anos, então, e descobrem-se ruínas constantemente, ainda se descobrem ruínas no meio das florestas, né? E assim, essas duas estelas, essas duas pedras, elas fazem referência a um chefe maia, certo? Que governou, surgiu ali em torno dos anos 600, mais ou menos. E também faz referência a um ciclo, né? O Bactum 13, que é um ciclo de 5.126 anos. E esse ciclo, ele é pautado assim pelas estações, pelos equinócios, então ele termina no equinócio, do caso deles, do inverno lá, né? Seria o nosso de verão. E aí as pessoas, naquela época dos anos 60, 70, onde havia um forte esotérico, assim, uma cultura esotérica, né, mística, o misticismo era muito forte nesses anos, como não havia uma outra pedra, uma outra estela que falasse do ciclo seguinte, dedução.
é o último ciclo, né? Vai terminar ali. Mas a cultura maia, ela não pensa as coisas em termos assim de final, de acabar, né? Eles pensam em ciclos, né? O ciclo da vida e da morte, o ciclo das estações, o ciclo de plantar e colher, os ciclos do sol, da lua. Então, nada mais natural que eles também tivessem uma compreensão do tempo cíclico, né? Nós temos o nosso 365, né? Normalmente, que é o tempo gregoriano, o tempo cristão gregoriano. Então, quando a gente cruzou, né? Até vou dizer o nome do ano, porque é um nome comprido, né? Seria o ano Bactum 13, 4, Arral 3, Canquim. Que é o 21 de dezembro de 2012, certo? Que é o momento assim do Bactum 13, ou seja, desse ciclo. Quando você cruza com o gregoriano, o calendário cristão gregoriano dá essa data, que é uma data inclusive aproximada, né? É muito em função dos equinócios. E quem foi a pessoa que fez esse cruzamento e difundiu essa fofoca, digamos, né, para todo mundo? Porque essa descoberta foi em 1957, 58, se não me engano, ali a estela número 6 foi mais ou menos descoberta nesta época. Tem a estela número 1, que me parece que é mais antiga, ela é fragmentada, ela tem uma leitura, mas ela está quebrada, né? Mas assim, os arqueólogos, quando difundiram essa notícia no final dos anos 50 e 60, não faltou quem entendesse, né, que aquilo ali era um anúncio, né, uma visão assim mais antiga, no entanto mais sábia, mais profunda do tempo humano, e aí fizeram esse cruzamento. Bom, se não tem uma outra estela, um outro ciclo, porque esse certamente é o último, então a partir daí, e como você mesmo viu na sua pesquisa, né, essa não é a primeira nem a última, né, teoria do fim do mundo. Bom, teve que foi uma das primeiras, que é de 1843, que é um fazendeiro americano que ele estudou a Bíblia durante anos e ele deduziu, fez uma interpretação lá de um trecho da Bíblia, de que o mundo ia acabar. Existe muito essa questão das pessoas de ter um texto e cada pessoa ter uma interpretação diferente daquilo e de repente deduzir que o mundo pode acabar? Eu acho que aí tem dois componentes. O primeiro, da própria linguagem. A linguagem, ela é necessariamente subjetiva, ou seja, ela tem uma estrutura fixa, objetiva, certo? Que é uma visão mais de Saussure, lá, uma linguagem mais estruturada em termos de significantes e significados, a arbitrariedade que a cultura dá, diferentes significados para o mesmo significante, enfim, é uma coisa mais estrutural. Isso é um pouco fixo e permite que o que eu diga você entenda e possa reproduzir depois. No entanto, a linguagem tem toda uma dimensão de criação subjetiva, de interpretação, um campo semântico de significados. E isso favorece você ter diferentes leituras de um mesmo texto, por exemplo, certo? E se o texto é religioso, ele é necessariamente metafórico. E ele dá margem justamente para essas múltiplas interpretações, porque o mundo metafísico, o mundo esotérico, é um mundo que tende a encontrar significações profundas. Mas eu acho que tem outra aspecto que nós deveríamos destacar, que é a nossa visão cíclica do mundo, certo? Nós temos a propensão de pensar o tempo circular, que é um tempo mítico, é um tempo da religião. Diferente, por exemplo, do tempo cronológico, do tempo do relógio, certo? E diferente ainda do tempo dos físicos, né? Da física moderna, da física avançada, que, como eu já estava te dizendo, é um tempo louco, né? É um tempo de múltiplas dimensões e de imprevisibilidade. Então, quando você pensa assim, mas um cientista, assim, na fronteira do pensamento da física moderna, descobre que o tempo ele é multidimensional, imprevisível, certo? Multiforme, que pode dar, assim, estar na base de diferentes formas. Então, isso é a contradição da ciência de Newton, ou seja, da ciência de causa e efeito, da ciência cartesiana. É tudo da imprevisibilidade, de você não ter como contar, não ter como prever, não ter como calcular. Então, a física está chegando num momento assim de esoterismo, por assim dizer, de compreensão abstrata extrema, enquanto que a religião quer encontrar
pontos, né, de inflexão, a visão religiosa, a visão mística do mundo, quer encontrar ciclos previsíveis, calculáveis, entendeu? Para você entender como que religião e ciência, por vezes... Tem uma relação forte. Forte, ou seja, a ciência, exagerando um pouquinho, volta à nossa raiz mística, ancestral, mítica, né? E a religião procura encontrar pontos rígidos, pontos, né? A visão, não religiosa, mas a visão mais mística, esotérica, assim, do mundo, pontos como as datas, né? As datas marcando períodos, ciclos, momentos de... Bom, de todas essas teorias que eu li, teve alguns casos de pessoas que cometeram suicídio em 1997 em função de uma teoria de que achavam que realmente o mundo ia acabar. Tem muito essa questão do fanatismo relacionada a essas teorias apocalípticas? Com certeza, né? E assim, você precisa dar às pessoas... Eu já li uma vez, e eu achei essa ideia muito interessante, né? Que um dos momentos mais dramáticos da nossa autoconsciência, quando a nossa espécie, Homo sapiens, distinguindo-se um pouco dos animais, ganhou essa dádiva que é ter a plena consciência de si, né, da sua presença no mundo. Uma das coisas mais dramáticas que acompanhou isso foi a percepção da nossa finitude. Saber que você vai morrer. Não tem jeito, entendeu? Então, ter percepção da morte e do quanto ela está presente na vida da natureza e na tua própria existência, e isso fez com que as pessoas procurassem explicações que ultrapassassem o limite do mundo natural, do mundo finito da natureza. E essas explicações passam necessariamente pela, assim, esperança de que não vamos desaparecer completamente, né? Que alguma coisa de nós vai permanecer. E isso leva a pensamentos extremos, né? Ao fanatismo religioso, ao fundamentalismo, inclusive. Vejam que, a partir dessa autoconsciência de finitude, de transitoriedade, pode-se ter uma visão muito mais superior em termos de moralidade, em termos de compreensão do outro, do quanto somos transitórios, né? Quanto é importante darmos tudo de nós mesmos, um bem do outro, um bem do mundo, ou pode levar a uma outra postura que é explicar o mundo de uma maneira muito unilateral e dar a solução para isso. Não, você vai morrer, o mundo vai terminar, mas você pode estar entre os elegidos, você pode fazer parte daquele recomeço. Tem gente que aluga nave espacial. Sim, tem uma cidade aqui no Brasil que já está toda preparada. Subterrâneos, né? Ou seja, ser o elegido, ser o escolhido, fazer parte do recomeço é um prêmio, certo? E tem gente que paga. E é isso que leva a pessoa ao fanatismo, a seguir essas teorias. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós continuamos falando sobre essas teorias de fim de mundo. Já voltamos. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar.
O Unifra Entrevista está de volta. Hoje está conosco aqui no estúdio o professor de História da Unifra, Carlos Rangel, que está nos contando um pouco mais sobre essas teorias, né, sobre o fim do mundo. Professor, uma das teorias mais famosas que já existiram sobre o fim do mundo foi em 1999, que surgiu esse assunto, que foram as profecias de Nostradamus. Conta pra gente um pouco mais sobre essas profecias. O Nostradamus, ele teve uma capacidade de conseguir dizer tudo e não falar nada, né? Sim, porque é tudo metafórico. Mas um metafórico muito eficiente, porque ele pegou assim elementos do período medieval, sobretudo do catolicismo, do cristianismo católico, e sobretudo assim passagens da Bíblia, elementos da Bíblia, e articulou num discurso persuasivo. Se você quiser encontrar ali alguma coisa que faça sentido, né? Por exemplo, a sucessão de presidentes dos Estados Unidos e o que isso pode causar, você vai conseguir encontrar ali, porque é quase que um discurso assim, sem nexo aparente, mas que permite assim, ganchos, né? Correlações com o mundo real. E a partir daí você pode fazer assim várias. É o que as cartomantes fazem, é o que os leitores de búzio fazem, certo? Ou seja, não que eu estou dizendo que isso seja mentira, ou que as pessoas que acreditam nisso são enganadas, né? Mas, assim, essa capacidade de associar dados do real, elementos de verossimilhança, né, do mundo, da vida da pessoa, com uma explicação de futuro, ou assim, esotérica, mística, que tem a ver, assim, com acontecimentos que ainda vão acontecer, é possível fazer, e dá para fazer isso com muita competência, inclusive, sabe? E segundo essa profecia dele, o que aconteceria com o mundo? Na verdade, ele previu várias, né? Então, por exemplo, a leitura contemporânea mais verossímil é com relação a uma guerra nuclear, certo? Seria a Terceira Guerra Mundial e que um desastre nuclear acabaria com a existência dele. Inclusive, se coloca quem é o elemento do mal, assim, quem representaria o mal, e por conta dos pecados do mundo haveria, né, um fim do mundo. Mas é claro, as interpretações variam conforme o gosto, conforme a tendência da pessoa. Existem também várias teorias científicas, né? A gente pode dizer que essas teorias têm mais fundamento, mais embasamento, que realmente elas podem acontecer? Talvez um pouco por ser, né, da história, ter uma visão mais crítica, assim, mais racional, né, dessas coisas, né? O mundo acadêmico normalmente tem uma visão um pouco mais cética, né? Mas assim, algumas coisas precisam ser ditas. Primeiro, o mundo já acabou. Várias vezes. O senhor estava me dizendo que pelo menos 3 vezes já acabou. Pelo menos 3 vezes o mundo já acabou. Então são, por exemplo, megavulcões, eles entraram em erupção num determinado período de amadurecimento da crosta terrestre, e isso expeliu um tal volume de cinzas que encobriu toda a superfície terrestre, impedindo a incidência da luz solar, a fotossíntese, né? E, consequentemente, toda e qualquer forma de vida, mesmo que muito primitiva ou possibilidade de vida, foi extinta naquele momento. Existe cataclismo também de ordem de um grande meteoro ter se chocado, o fim da era dos dinossauros, certo? Que é uma coisa bem recente. As glaciações, ou seja, o mundo já foi gelado, já virou deserto, ficou gelado de novo, voltou. Ou seja, o mundo já acabou várias vezes, as espécies desapareceram, surgiram novas espécies. A nossa presença, a nossa espécie, assim, a presença no planeta Terra, ela é muito, muito, muito recente. É como se nós tivéssemos, se o mundo tivesse 24 horas, nós tivéssemos surgido no último minuto, até mesmo bem antes, né? Ou seja, nós vamos desaparecer desse planeta. Aliás, esse planeta necessariamente tem de morrer, ele vai acabar por conta do esfriamento do Sol, entendeu? O Sol como estrela, ele vai morrer. Então, ele já está morrendo, o Sol, certo? Então, claro que nem eu nem você vamos assistir isso, né? Graças a Deus, porque são milhões de anos. Mas que a Terra vai acabar, não tem dúvida que ela vai acabar, certo? Que a Via Láctea, como ocorre via de regra com as galáxias, ela está em expansão. E ela pode se chocar com outra galáxia, ela pode, enfim, as coisas necessariamente vão acabar, vai ter um fim do mundo. Então isso cientificamente é plausível, é aceitável, né? Não apenas o mundo já acabou algumas vezes, como ele necessário e obrigatoriamente vai acabar. Agora,
o quando, o dia, a hora, porque vai ser por conta dos nossos pecados, ou por conta dos nossos erros, ou por conta de que não cuidamos da natureza. E isso são explicações que a gente pode tirar até lições, né, disso, mas não tem a ver com a questão lógica. De todas essas teorias que o senhor já ouviu, qual, na sua opinião, é a mais absurda delas? É difícil assim escolher, né? Mas eu acho assim que uma invasão de extraterrestres que que já aconteceu. Sim, que está previsto para acontecer, e os filmes norte-americanos, Foi o caso dessas pessoas que cometeram o suicídio em 97, tinha a ver com essa seita alienígena. Exatamente, eu acho que essa realmente está entre algumas das mais absurdas, né? Por conta que mistura um pouco de ufologia, um pouco de misticismo, um pouco de religião e faz uma grande sopa disso daí. Hoje existe uma forte tendência das pessoas misturarem critérios de cientificidade com critérios de misticismo e criar assim uma lógica que parece racional, certo? E isso provoca um efeito de convencimento maior sobre as pessoas. E a tendência é que existam nos próximos anos, nos próximos séculos, outras teorias também referentes ao fim do mundo? Sabe que, voltando àquelas teorias mais aceitáveis, eu assisti um programa de televisão ainda algumas semanas atrás sobre as dimensões do tempo, né? Ou seja, hoje se sabe que tempo e espaço eles estão interligados de uma maneira que nós dificilmente compreendemos assim dentro da nossa visão mais estreita do mundo, sabe? Porque, veja só, nós estamos acostumados com as 3 dimensões, né? Largura, altura, né? E, na verdade, os cientistas descobriram que existem 9 dimensões. E essas 9 dimensões, elas se alteram e elas se acomodam de uma maneira infinitamente, num arranjo interminável. Então, o mundo que nós vivemos é um mundo imprevisível, inconstante, incalculável. Ou seja, o que vai acontecer contigo daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, você só pode prever porque você tem a ilusão de que controla o tempo e que é capaz de saber o que vai acontecer, porque tem a programação das entrevistas hoje à tarde, certo? Mas se você pudesse mergulhar assim na parte mais ínfima da matéria, do carbono que você tem, que é a principal constituição do corpo, e pudesse ver ali a movimentação das partículas de energia que estão ali e como elas se acomodam de uma maneira aleatória a cada instante, você diria que a tua constituição corpórea poderia desaparecer, claro, em circunstâncias absolutamente específicas que, inclusive, hoje a ciência não tem condição de reproduzir, né? Mas, em teoria, matematicamente, isso já está demonstrado. Então, por que não acreditar no fim do mundo, no fim das coisas, se necessariamente isso faz parte do processo, né? Bom, então eu espero que a gente consiga assistir o nosso programa, né? Que o mundo não acabe no dia 21. Eu agradeço a presença do senhor aqui no Unifra Entrevista. E nós voltamos na próxima semana. Se você tiver alguma sugestão de reportagem, de tema aqui para o nosso programa, é só enviar um e-mail para tvunifra@unifra.br. Até a próxima semana.